Bom, iniciando a quinta aula do curso de designer gráfico da plataforma SuperProf com a aluna Tami. Vamos lá. Tami, você está vendo minha tela? Olha que legal, hein? Olha que da hora, hein? Estamos chegando, hein? Estamos, eu tenho muito que aprender ainda, que aprimorar, mas essa semana eu vou treinar bastante para ele ficar de um jeito que tem que ficar bom. Ainda não está do jeito que eu queria, mas está legal. Isso. Tá gostando? Estou adorando. Aí é você que tem que ver, professor, se eu estou evoluindo, se eu não estou. Tá evoluindo demais e é o que eu disse para você. É, é hábito, é repetição. Se você tivesse o dia inteiro trabalhando com isso, como é o meu caso, a velocidade, claro, é maior, mais rápida, tal. Mas você está associado a um trabalho ou alguns compromissos que você não está fazendo isso e ainda se propõe a estudar e já está chegando nesse nível, a gente fica muito feliz e é o que eu falo, abre-se portas para a gente ver o profissional, o que a gente pode a longo prazo trabalhar com você, manter teu contato, manter trabalhos que a gente pode ver, porque o grande desafio é o que você vai aprender e como colocar em prática no dia a dia. Então, não foi da noite para o dia, eu já trabalho com isso já faz mais de 20 anos. Eu comecei quando eu tinha 15 anos de idade nessa área. Então, assim, Caramba, eu tô com 38 anos, então ainda eu me cobro que não está legal, me cobro que não é aquilo. Por quê? Porque é a exigência e o que o mercado oferece. Então, eu falo para você, você está numa etapa que pode naturalmente errar, o cliente ele vai entender. O que eu reparo para você, eu trago para você é sempre não ficar escravo da plataforma, é não depender só do Illustrator. Então, o Illustrator ele te dá essas ferramentas para você criar esse projeto que você está criando, refinar ele. Mas é isso. O que a gente tem que trazer mais? Eu vou trazer para você uma experiência do que está acontecendo aqui na minha empresa. O que a gente está fazendo alguns projetos para você avaliar, né, no sentido de, olha o que tem, o que a gente trabalha e alguns materiais que os clientes nos pedem. Eu até vou compartilhar aqui com você para a gente poder mostrar nossa, muita coisa que a gente tem aqui. Olha, a gente tem dois tipos de clientes aqui, tem vários tipos de clientes na nossa empresa, né? A gente está fazendo material para uma escola de educação infantil e fundamental, que é uma revista. Isso é um material muito interessante, por quê? Porque é um material que vai promover a escola. Os pais, eles precisam de um material para poder que fidelizar esse legal. aluno ali. Então, o que a gente tem que desenvolver? A gente tem que desenvolver todo o projeto, desde o logo, desde o início da ideia que o cliente passou para mim, até porque o pai pega essa revista que o aluno vai levar para casa e fala assim, olha, vamos manter o nosso filho lá. Ou quando o vendedor do colégio tiver com material para mostrar para um pai. Você conhece essa escola? Ter boas referências, né? Isso. Você conhece esse colégio? Já ouvi falar no Pectro, sim. Isso, ele fica em Hortolândia e a gente é cliente deles, no caso eles são os nossos clientes há um ano. Então a gente cria todos os materiais que são entregues. Então o que o cliente chegou para mim com uma demanda? Olha, nós vamos fazer 30 anos e nós vamos precisar criar uma identidade visual para a gente comunicar. E esse material a gente vai trabalhar durante o ano. Então eu falei, bom, qual que é a referência que vocês têm? Eles me deram o ciclo, né? Que o logo tinha isso. Então eu desenhei o logo baseado nos 30 anos, trabalhando na fonte, uma tipografia que fosse redonda, que gerasse o 0 ali, o 3, porque são números que têm uma correlação muito simétrica. Então a gente trabalhou a simetria desse logo e tudo que é cíclico, tudo que está ali que uma escola é, fases, momentos, evolução, processos. Então é cíclico. E durante esses 30 anos a escola fez uma história
E aí, o que a gente produziu? A gente produziu toda a diagramação que ainda está para aprovação, mas desse material que eles nos encaminharam, material eles mandaram para a gente em doc, e a gente teve que construir toda a diagramação do projeto. Então, assim, mantendo as características da identidade visual, as cores do cliente, a estrutura. Então, a gente chegou para o cliente e falou: ó, é o seguinte, nós precisamos de fotos autorais, não dá para pegar fotos da internet. Então, eles selecionaram os alunos, fizeram sessões de foto, o fotógrafo foi lá, veio as fotos brutas, a gente teve que cortar as fotos. E é um processo de construção, né? Nós levamos em média aí 3 meses ou 4 meses de todo o início até agora. Então, esse é um processo. Então, a gente cria identidade, cria fonte, cria cor. Então, esse processo, Tami, é onde você vai chegar pelo que você trabalha no mundo de designer. Por mais que você vai para o web, você quer e é um ambiente, o designer ele está multifuncional, tem que ter multiformas. Ele tanto para o impresso, mas ele tem que entender conceitos. Então você pode perceber que aquele conceito do logo está aqui nos elementos, na expressão a canto arredondado, a tipografia seguindo. Então toda a relação da identidade visual do cliente com a proposta da campanha. Nossa, tá Entendeu? incrível. E é um que? É um material muito denso, por quê? Porque o cliente manda isso aqui. Se ele mandasse numa folha para os pais, num Word ali, só com textos, não daria impacto da mensagem. Então, cada palavra tem um tamanho. É como se eu estivesse conversando. Então, quando a gente trabalha no designer, a gente trabalha a volumetria. O que é? Porque é histórias únicas, cuidado familiar. 30 anos reconhecendo cada criança e um texto contínuo. É como se eu estivesse gritando, depois eu vou diminuindo um pouquinho, depois eu vou falar no seu ouvidinho, ó. Nossa tradição está em reconhecer. Então tem o tamanho da comunicação. Então quando você for pegar um folder, um banner, um outdoor, você vai olhar aqui e falar assim, ó, o volume do texto. Se tivesse música nesse outdoor, nessa imagem, que música, que intenção, que impacto essas informações teriam, tanto para você construir o layout, quanto para você distribuir na diagramação, porque o grande truque da diagramação é caber a informação em um espaço. Então, o diagramador ele tem 30 páginas que o cliente manda. Só que quando a gente vai fazer os encaixes, a gente tem que ter o cuidado da gráfica. Ó, 30 folhas vai ficar caro, a gente tem que reduzir para 15. Essas 15 elas têm que ter um encaixe de paridade, ou seja, 1 com a 4, a 5, 1 com 2, para poder ter a paginação. Esse processo, a pessoa fala assim, ó, 15 não pode, tem que ser 16 páginas. 16, 32, são múltiplas para poder ter encaixe de paginação. Quando o cliente fala, olha, de 30 caiu para 16, como que você vai encaixar esse conteúdo dentro dessas 16? Aí o designer entra para tirar o texto, aumentar o espaçamento. Olha que interessante, o cliente ele me deu uma folha, ele tinha 2 textos aqui. Esses textos são pequenos. Só que eu tive que dar volume, aumentei o espaçamento entre as letras, aumentei, peguei uma frase e virei ela impacto, porque se eu colocasse só esse texto pequenininho aqui, ia ficar tanto buraco aqui, o cliente ia falar, tá faltando alguma coisa aqui. Então, para dar um equilíbrio, a gente sempre tem essa harmonização de espaço. Então, esses elementos, tudo que eu estou te passando aqui, Tami, é para você ver na prática onde que seu olho clínico começa a aguçar. É o que eu te falei, guarda todos os materiais que você tiver para que você tenha um portfólio de referências. Então, opa, peguei marcas grandes, vou lá no Itaú, pego um folder do Itaú, olha, os caras têm esse cuidado, essa organização. E aí você vai criando esse repertório. Quando a gente vai sentar para fazer um projeto desse aqui, eu não preciso ter o material do Itaú ali. Eu já tenho uma referência que eu sei que eu estou seguindo a regra de enquadramento, a regra de volumetria, a composição visual dos números, o que um é melhor que o outro. Então tudo isso a gente avalia. Você está gostando, entendendo, Tami?
Tô entendendo e tô adorando. Tô olhando aqui, tá tão caprichoso, assim, tão detalhista, tão bonito. A primeira coisa que eu notei é uma coisa assim, para a escola, tem que transmitir confiança para os pais. Aí eu já mirei na cor azul ali, eu já lembrei que a cor azul traz aquela confiança ali, já coloquei essa Exato. influência aqui. A amarela dá Perfeito. aquela energia, porque a escola dá energia, né? Para os pais ter aquela confiança e dar aquela energia, né? Das crianças, daquela coisa boa, aquela alegria. Muito bem, é isso aí. Você já pegou a parte da psicologia. E é exatamente que a gente não explorou tanto o amarelo que tem na marca, porque a própria escola prioriza esse azul. Mas a dosagem, você vê que em determinadas folhas eu jogo um azul, jogo branco, para não ficar aquela coisa tão maçante. Mas priorizando o branco, você pode ver que eu priorizo muito o branco para ter leitura de um conteúdo que tem cor. Então eu preciso ter um equilíbrio. Mas quando tem uma página azul para dar uma quebra, distribuir exatamente com a mesma cor. Não tem nada, ainda tem um tom aqui de azulzinho claro, que isso está relacionado à campanha de 30 anos aqui. Isso foi uma identidade que vai para outros materiais, o banner do site, rede social, outdoor de rua. Se você for andar em Hortolândia, vão ter esses painéis com essa identidade aqui, produzido pela gente. Só que quando o pai entra na rua, fala, olha, aquele outdoor da escola. Aí quando chega em casa tem um material. Opa, tem coerência entre uma comunicação e outra, porque a gente está numa campanha. Então, as cores que você falou faz sentido e os termos. O que, que é? Nós estamos numa campanha. Se o cliente pegar um material que é da Pectros, mas que é de um outro período, o cara fala assim: ah, tem as características da escola, a cor, a identidade dos alunos, tal, mas já é uma campanha que passou. Então tem uma campanha nova acontecendo. E como que a gente avisa que é uma nova campanha? Pelo selo que a gente cria e pela fonte, a letra que a gente vai trabalhar, os elementos. Tudo Sim. isso é construção do design. Beleza? Beleza. Uma coisa que eu reparei também é que você colocou um design muito minimalista, muito bonito, e que você sempre prega, né? O menos é mais, dos Exatamente. Até 30 anos. porque como eu Não tenho colocou muito direto, a mensagem foi direta ao ponto. isso. E outra coisa, como eu tenho um público de infantil até um ensino médio, que são ali uma galera de 6 anos até 16 anos ou 16, ou 15 anos, eu não posso priorizar uma coisa muito infantil, muito cartoonado, muito desenho animado e também nem muito radical, muito enérgico. Então, tem exatamente esse equilíbrio, tem que ser limpo. Então, assim, quanto mais limpo eu for, mais transparente, mais tranquilo, não é ausência de informação. Não precisa, eu poderia colocar alguma coisa de colagem, uma sombra, um estilo de recorte. Poderia. Só que o objetivo da campanha é mostrar o que você falou: confiança e energia, que é o que a gente tem de uma forma organizada, alinhada. A escola tem propósito, você vê que tem retas, que mostra que tem seriedade, não tem muita brincadeira. Então, é exato, você conseguiu pegar esse contexto, entendeu? Mas é isso, é um material que eu acredito em pouco tempo você já vai conseguir pegar, construir. Como que eu usei? Usei o Photoshop, usei o Core, eu fui usando os materiais, as ferramentas. Então, um pouco do Illustrator, um pouco do Core, um pouco do Photoshop, para no fim das contas virar um PDF. E o cliente não quer nem saber se eu usei Photoshop, Illustrator, ele quer, cara, entendi a mensagem. Então, por isso, quando você entende o designer, que é isso que eu estou trazendo para você como conceito, a forma que você usa, a ferramenta que você usa, tranquilo. Então, se você quiser fazer isso no Core, tranquilo. Quer fazer no Illustrator? Vai. Photoshop? Vai. Mas se não tiver organizado, não funciona. Beleza? Em relação ao que a gente está fazendo aqui no teu projeto, é o mesmo contexto. Ah, eu tenho aqui o material de papelaria, que é o que você fez a agenda, a refinar o produto, deixar ele mais corporativo e depois migrar para um material digital. Então, assim,
as possibilidades virão. Então, uma base a gente já tem. Olha, essas faixas, essas cores, tudo que a gente já criou num primeiro produto, no primeiro material, a gente pode levar para outros materiais. Mas o que, que eu estou querendo condicionar você é prestar atenção em cada material que você está recebendo. O primeiro material, que é essa folha aqui, é o timbrado. Então, Sim. como que é distribuído o timbrado? Ah, ele tem um logo. A estrutura que foi feita aqui para desenvolver o layout é muito. Eu tenho que trabalhar com fundo branco, eu tenho que deixar um espaço. Por que que será? Perdão. Por que que essa parte aqui de cima tem esse espaço tão grande aqui, Tami? Pela tua experiência que você está vendo, por que que esse layout propôs isso aí? Eu dei uma reparada mesmo, que ela tem um espaço bem grande mesmo. Eu acredito que é para destacar bem a imagem e o nome da construtora. Seria isso? Vamos separar ele em bloco? Vamos separar esse material. Primeira parte, segunda parte. São Aqui é três para separar faces. bem da construtora e aqui é para colocar bem o objetivo e a história dela, né? Para separar as duas coisas para quem pegar e ler, né? A história dela para o cliente. Mas Sim, o, o, tirando o, isso, eu não faço ideia. o que que tem aqui? Vamos imaginar uma folha A4 e eu preciso pôr isso dentro de um envelope. Pensa que a dobra, que a pessoa quando for abrir o envelope, a primeira coisa que a pessoa vai ver, dobrando a folha, é o logo do telefone. O Sim, texto ali é ainda vai informação. gerar um suspense. Sim, Então, a ideia desse material é criar um rito na hora que a pessoa for abrir. Porque o designer ele tem que pensar na experiência. Como que a pessoa vai abrir esse envelope? Ou como que a gente vai apresentar o que a gente tem que falar? Se eu mandasse numa folha extremamente aberta, como se fosse um envelope aberto, como se fosse um contrato que eu não pudesse dobrar, tudo bem, eu já mando ele inteiro em pé. Mas quando você recebe uma carta dobrada, você fica menos ansioso do que um ofício. Uma folha ofício, um papel A4, ele sim, é um documento. Então, quando vem aquele negócio de documento que eu não posso ler, é um material grande. Aí você fala, opa, o sim. que vem aqui nesse papel grande aqui? Opa, deve ser algum BO. Quando eu vou fazer um material que é dobrado, que é uma carta, que é a metade, ele vem no tamanho fechado, gera aquilo, olha, alguém vai conversar comigo, alguém vai se apresentar, alguém está mandando uma carta para mim. Aí eu vou abrir esse envelope, aí vai estar em cima, opa, incorpore o Antami, e-mail, telefone. Olha que legal, eu vou abrir essa folha. Aí embaixo, olá, eu sou a Tami, é um grande prazer em te apresentar a nossa empresa, papapá, papapá. E por final, a assinatura ali, só para compensar que você teve o cuidado de dedicar a ela um tempo, um material, isso. Então, veja que é a mesma coisa que eu fiz na revista, a mesma coisa que eu fiz no material de conduta é vamos separar as informações dentro de um ambiente, dentro de um espaço. Então, se eu tenho um texto aqui que é muito pequeno ou muito grande, eu reduzo, faço um texto para que faça sentido dentro desse espaço. Você entendeu também por que, que eles deixaram esse espaço maior aqui? Entendi, para se apresentar, para mostrar a imagem da empresa, para quando receber esse projeto, já saber que é da empresa, já saber que é algo bom que eles têm para receber, mostrar uma imagem de clareza, ao mesmo tempo uma imagem mais tranquila, mais positiva. Com Perfeito. certeza. O outro material, que é o que você está fazendo a agenda, ele é extremamente institucional. A capa da agenda poderia ser muito mais florida, poderia ter mais informações, poderia mostrar algum. Que nem se a empresa estivesse fazendo 50 anos, 30 anos, que são datas especiais, poderia sim, nessa capa tá lá 30 anos, só isso. Só que tem algumas vezes, tem os clientes que empolgam, que eles querem colocar toda a informação que a empresa tem como se fosse um folder na capa de uma agenda. Fica super pesado.
E não é esse intuito. Ninguém usa uma agenda ou material que vai ser para anotação com o intuito de ver os produtos ali naquela capa. Fica super pesado. Pesado. Então, nesse material aqui, é extremamente apenas o logo e apenas a barrinha aqui para que a gente possa é, ver que a identidade se conversa. Que no cartão, que no papel timbrado tinha esses elementos, que aqui na agenda tem esse elemento. Estamos conversando todos os materiais que essa pessoa for recebendo, ela vai dando aquilo que, olha, tem uma coerência. Está dentro de um período. Porque pode ser que a agenda do ano passado tenha um elemento em curva. Aí o cara recebe essa agenda nova e fala, opa, a empresa deu uma nova reposicionada. Então, tem esses elementos. Seguindo para o cartão de visita, a mesma estrutura que a gente tem de clareza, limpeza, menos é mais. Tem cartões de visita que você pega de um marceneiro, seu João Marceneiro. Ele escreve tudo que ele oferece nesse cartão. Ou o mecânico João, coloca tudo dentro do seu cartão lá, que ele faz limpeza de bico, ele faz motor, ele faz tanta coisa no carro que você esquece lá. Por quê? Porque ele fala, esse cartão de visita é o que eu preciso divulgar a minha empresa. É o que você vê muito no Canva. Exato. Por quê? Porque o cliente que não conhece, é o que eu falei, o designer e o arte finalista. O arte finalista é aquele cara que trabalha em gráfica, que o cliente chega para ele e fala, eu quero um cartão igual a esse aqui que eu achei, e eu preciso pôr tudo aí dentro. O arte finalista fala o que você quer, aí vai pondo, fala, olha, deu 35 itens aqui no cartão, o senhor quer pôr mais algum? Aí ele fala, vamos fechar no 40? Aí ele vai colocando tanto item, a fonte vai ficando pequenininha, aí o cara tem que ler o cartão com lupa. Por quê? Porque o cara tá fazendo o que o cliente tá pedindo. O designer não, o designer vai falar, cara, é o seguinte, ó, Não tá legal. esse... Pode falar, Tami. Não, o design vai falar, não tá legal. Isso, e ele vai falar, cara, esse material, cartão de visita, não é para isso. Não é para você divulgar a sua empresa. O cartão de visita é para você conectar com a pessoa correta e essa pessoa que você vai entregar o seu cartão, você está entregando para ela o acesso que você quer. Exemplo, claro que um mecânico, esses pequenos negócios, é ele que é o dono. É prático o cartão, ele é pequenininho, é barato o cartão de visita, mas pensando numa incorporadora, que é o nosso cliente aqui, a pessoa que vai dar o cartão de visita vai ser o engenheiro, vai ser o corretor, vai ser o administrativo, ou seja, olha, eu não precisa mais de cartão de visita hoje em dia. Mas por que tem cartão de visita? Porque é uma formalidade como você, cara, pode falar comigo. Tô te dando o meu cartão aqui, ó. Qualquer problema que você tiver, me procura. Só que hoje com o WhatsApp, se ele perder o cartão, ele já vai anotar o nome do WhatsApp da pessoa, vai escrever. Mas esse ato de dar o cartão é como você mostrasse, olha, a gente está fazendo um serviço profissional. Aí o cara falou, opa, e mostra o tamanho da empresa, né? Olha, a empresa tem esse cuidado de entregar um cartão, por mais que vai descartar. Ou muitas vezes, esse cara que está recebendo o cartão, ele é um diretor financeiro. Só que quem vai resolver o problema daquele cliente ou daquela pessoa é o diretor administrativo. Só que o que acontece? O cara pega o cartão, deixa na agenda dele, no bolso. Quando ele chega no escritório, ele fala: cara, lembrei, cara, o cartão tá aqui, deixa eu entregar lá pro tal fulano do gerente administrativo que é com ele. Aí chega no gerente administrativo, cara, ó, esse cara aqui, ó, ele é o cara que vai resolver, ou é o cara que tá precisando falar com você. Pô, se fosse pelo WhatsApp, ele esqueceria, ou ficaria uma coisa muita gente naquele WhatsApp. Muita confusão. Então, o cartão ajudou a ele sair daquele ambiente confuso para um ambiente mais leve dele. Está vendo como não tem coisas que não morrem, tem produtos que tem a explicação, porque às vezes alguma pessoa vai chegar para você também, por que tem cartão de visita? Ou para que precisa disso?
Ah, é Sim. dinheiro jogado fora. Eu te dei argumentos para você entender por que tem um cartão de visita. E quando você tanto for vender o cartão de visita ou achar sentido nele, você fica tranquilo. Sempre ache os argumentos para você falar do teu material. De todos que eu estou te mostrando, eu estou argumentando cada um, o propósito, o intuito e para que serve e quando é necessário fazer isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Seguindo, mais um material que a gente tem aqui, teoricamente Ótimo. falando, é a assinatura de e-mail. A assinatura de e-mail nada mais é do que a formalidade da, da conversa online ali que eu tenho por e-mail. Então, mostra mais profissionalismo do que você colocar embaixo do seu recado, de sua mensagem, colocar só seu nome lá, Tami Designer, no seu e-mail. Tá. Quando você já deixa uma assinatura pronta, quando a empresa recebe na ponta de lá, opa, eles têm assinatura de e-mail, a empresa ela tem uma estrutura corporativa, ela tem uma mentalidade, por mais que seja 2 ou 3 funcionários, ela está organizada. Lembrando que muitas vezes quando o cara vai fazer um orçamento ou uma conversa, a equipe pega os e-mails, fazem as impressões dos e-mails e deixa isso anexado à proposta. Então na hora que está na mesa lá, a tua assinatura de e-mail fica evidente ali, ó, o nome da pessoa, o telefone. E quando ela tá numa reunião, que já aconteceu comigo, o cara tava na reunião, ele falou, cara, como que é o nome da pessoa? O cara, pega na proposta. Quando abriu na proposta, a assinatura de e-mail, tá gigante o telefone. O cara, opa, já deu a curva e já entregou para outra menina. Falei, cara, olha como a assinatura de e-mail, que nem tava para ser impressa, era digital, virou impressa e fez sentido para resolver um problema. Então, todos esses materiais que a gente está produzindo, eu trouxe a teoria para você. Tudo bem? Tudo ótimo, imagina. Tem que Então, entender isso tudo. exato. Então, não é por acaso que a gente colocou esses materiais para você aqui. Essa parte do que você está aprimorando ele aí, e aí eu queria ver com você o que que você teve de dificuldade da criação desse material, o que que você quer melhorar, só para me entender se você pode ir para o próximo e depois a gente refina. Por quê? Porque é mais fácil a gente já construir a nossa casa com as bases e depois a gente vai fazendo o acabamento. A gente coloca ali a janela, coloca a porta, coloca a maçaneta, mas vamos fazer pelo menos as paredes. Então a gente vai fazer a folha, vai fazer o cartão e aí segue. Depois a gente vai vindo e refinando isso aí. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Você que dita as regras aqui. Nada, mas você que tem que fixar bem a mensagem. Então se está fixando legal, perfeito. Vamos seguir Eu, aí, eu Tami. tenho só uma observação. Antes que eu Uhum, trabalhei em construtora, sempre tinha esse rodapé nos clientes deles, seja de alimentação que eles compravam, clientes de cimento, clientes de madeira, sempre de gesso, que eles contratavam. É uma construtora grande, ela contrata várias empresinhas para servir ela. E sempre certo. tinha esses clientes de rodapé. Eu achei interessante essa informação, porque eles sempre tinham, os clientes sempre tinham essa informação embaixo. No rodapé do que faz o serviço. Aqui, como se fosse. Não, do e-mail, e eles No imprimiam o e-mail. nome do cliente para depois as empresas que eles tinham contrato. Assim, a construtora ela é grande. Aí ia lá, o seu Tiago ligava na GNO, ele ligava para a empresa que fornecia madeira. Ele pegava por esse e-mail, ele imprimia, estava o rodapé dessa empresa lá, estava o logo, estava o timbrado dessa empresa que fornecia madeira para ele. Aí ele pegava para a empresa que estava com um logo assim mais interessante, que é o Tiago Gagliasso, né? Aí ele pegava lá o que estava mais interessante, o engenheiro-chefe lá, pegava a empresa de gesso, que era do senhor Fábio, pegava a empresa de elétrica, sempre por essa informação aqui. Tá vendo? Então, como que a gente nem combinou, nem falou nada disso, e você já vê que o que eu tô te falando é real. Eu não Eu inventei. lembrava, falei, gente, que interessante. Outra coisa que eu queria ver, professor, se não for incomodar, claro. Manda. Eu tô achando assim, eu tô vendo essas outras empresas que eu tô vendo agora, tendo contato, empresas chinesas, né? E uma coisa que eu observei, todas elas têm o vermelho.
Todas elas, seja no site da identidade visual, elas têm vermelho. É muita empresa, é uma grande fonte de renda, uma grande fonte de oportunidade no mercado chinês. E todas elas, elas não usam Adobe, né? Eu não sei porquê, é tudo CorelDRAW, não tem Adobe, a China não aceita, por isso que eu estava Depois, depois te falo por quê, mas pode seguir. levantando, eu observei isso. Não sei se foi, né, eu observei, eles não usam Adobe de forma alguma. E todos eles, o design, dá para a gente fazer um design tão bom quanto ali, não é um design muito forte, mas também é sempre vermelho, é sempre vermelho. E foi Sim. mais de 10 empresas que eu notei. Eu notei a Altel, eu notei a Record, eu vi um monte de empresa lá, sempre vermelho. Não, isso é porque eles são extremamente nacionalistas. O governo financia algumas empresas, porque a China tem uma política diferente. Então, quando algumas empresas meio que o governo apoia ou ela é subsidiada, ela tem que promover de alguma forma a identidade do país. E a identidade da China realmente é o vermelho, né? O dragão. Então eles trazem as cores da China bem evidente, que é o vermelho. Aí vai de acordo com a quantidade de vermelho que eles trabalham. Ah, tem umas que tem mais o impacto de materiais que tem Sim, mais o vermelho, outros um a pouquinho Altel mais é leve. verde e vermelho. Mas é igual do Carrefour que eu te mostrei lá. Do Carrefour você viu lá o logo, não viu? Que é Sim, a bandeira. a bandeira da França. Então, quando países têm essa estrutura de serem multinacionais de vários outros países, eles têm esse propósito de os clientes, ou perdão, as pequenas empresas trazerem isso. Então, porque ainda para ter um grande nome, elas estão construindo, mas você já percebeu que quando você tiver numa relação comercial lá, eu fui num evento também em São Paulo que era de impressão, tinha os estandes de empresas chinesas, a mesma situação lá, era muito vermelho mesmo, mas eu falei, cara, não tem dúvida que é chinês aqui. Todo mundo que tá aqui é essa identidade. Já um sul-coreano, ele vai trabalhar as cores um pouco da Coreia do Sul, com preto, com um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho, já vai jogar um pouquinho disso, né? Então, cada país ali ocidental, oriental, principalmente asiático, eles têm um pouquinho dessa, eles são um pouco ainda quadrados na questão de identidade visual, porque realmente o nosso país, isso preste atenção, Tami, os nossos designers são muito bons. O Brasil Eu tem, achei, o Brasil tem eu achei. muitos designers bons. Os Estados Unidos, eles têm muito impacto, mas você olhar sites americanos, eles são muito feios, duros, porque a gente tem uma criatividade muito grande. O brasileiro tem uma coisa que no país de outro lugar não tem. A gente é muito do improviso, a gente tem um cognitivo muito aflorado, porque quando a gente não tem uma ferramenta, a gente meio que se Se vira. improvisa. E isso gera muito para o cérebro, é uma coisa muito legal. Então ele fala, cara, testa isso aqui. E durante uma criação, é como se fosse um compositor. Você, eu, somos designers, somos desenhistas. A gente está fazendo uma música ou um desenho, a gente no meio do processo, você vê um rabisco, você fala, opa, o que é isso? Não era isso que eu estava pensando, mas saiu. Daqui Saiu você com daqui você já vai para uma outra ideia. É isso. É muito. Quando a pessoa tem muita coisa, por isso que eu falo, leia livros, assista séries, aumente o teu cérebro para poder ter mais informação, porque numa hora que você quer trazer, eu vou trabalhar com um cliente que é de construção, domino, tô tranquila, sei que ele é assim. Ah, mas apareceu uma indústria de geladeira lá, e agora? Eu não sei. Como que eu saio dessa? Então você tendo repertório, você vai saindo desses mundos para você ter mais criatividade. Mas em relação a chinês, voltando aí, eles têm esse preocupação. Mais alguma pergunta também em relação a isso? Eu percebi que era CorelDRAW, que não era Adobe. Eu consegui bater o olho ali e ver que todos os designs ali não era Adobe. A China tem uma questão, aí eu não sei, a parte da Adobe, ela é americana. Ou seja, Sim, americano,
ele tem toda uma política de dados. A Adobe, ela tem um sistema que é em Cloud Computer, que é essa rede que a gente tem aqui, que é o pacote da Adobe, que é integrado e tal. Isso dá uma flexibilidade muito grande. Só que também é cultural. A gente nós brasileiros, nós somos made in Estados Unidos. A gente tem uma influência americana muito grande. Então tudo que sai nos Estados Unidos, a gente meio que vem pra gente mais fácil. Então, quando as faculdades, escolas foram incentivadas pelo software da Adobe, virou uma tendência para todo mundo meio que trabalhar com a mesma ferramenta. Porque imagina, eu converso com o Core e você com a Adobe. Aí quando a gente vai fazer algum material, algum projeto, vai dando conflito. Então, os caras entraram num conceito e falaram, gente, ó, o melhor aqui mesmo é a Adobe. Só que ela é mais cara. Então, por isso que os designers, eles têm um ticket mais alto, porque é um produto melhor. E o produto melhor tem custo. O chinês, ele olha muitas vezes essa questão de tipo, não quero pagar, faz do mesmo jeito o Corel, é mais barato, é mais simples, vamos no Corel. Então o Corel ele é mais simples, mais econômico e prático e também não tem tanta informação. Eu acho que o Corel é muito rápido, é muito simples. Já o Illustrator tem muito recurso, mas porque é um Sim. produto premium. Então, essa cultura da China ter essa necessidade de produtos pode ser tanto pela questão de cultura, que eles acharam mais simples, um software que, desde a primeira versão do Corel, eu comecei a mexer no Corel 9, tá no Corel 23 já. Ele não mudou muito. Ele tem algumas atualizações, mas ele não fica mexendo muito. Já o Illustrator vem inteligência artificial, vem isso. Então imagina para um país que tem muita gente, como a China, e precisam ser uma coisa mais popular, que todo mundo tenha facilidade para trabalhar, porque lá é 30 horas por dia. Não é 24 horas, tá bom? 30 horas. Imagina eles terem que. Não entendi, Kitami. Perdão, o governo tem uma questão com o mercado americano também, né? Muitos designers lá também não tem como usar, né? Isso, então limita essa questão tanto de legal quanto cultural, de tipo, gente, ó, todo mundo entendeu o Core, vamos no Core que é simples, não muda tanto, quem vai trabalhar aqui vai mudar. Então, e é mais duro, mais seco. Então essa parte mais que nem a gente está fazendo algumas coisas aqui no Illustrator, como esse gradiente, essas coisas mais 2D, quando a gente vai para o 3D no Photoshop, a máquina, o computador exige mais. Então, se eu tenho que ter uma máquina melhor para ter o Adobe, para ter o Illustrator, Photoshop, eu tenho que investir mais. Vai ficando mais caro. Então, todo esse caminho, por isso que na hora que você vai pôr na ponta do lápis é um orçamento de uma agência e um orçamento de uma gráfica. A gráfica está com Corel. Vai ser muito mais barato. Só que a qualidade de impacto Na gente. visual é totalmente diferente. Se você vê um do outro, um estúdio que eu te mostrei aqui, e que Nossa, a não tem gente como. não é diferente, Nossa. mas tudo é processo. Por isso que eu tô te falando, o que que a Tami pensa disso como conteúdo, ó? Eu vou trabalhar mais funcionalidade, quero coisas práticas. Não, quero ser uma designer renomada e é tempo que leva. E aí muitas vezes a impaciência ou o complexo, que é o que eu falei para você. Eu sempre quero estar bem. Eu quero que o meu arquivo sempre esteja bom. Só que tem vezes que o meu processo de trabalho aqui trava tanto também que o cliente fala assim, cara, eu preciso entregar o projeto amanhã. Eu preciso que você seja ágil, cara. E pede pra minha agência, ó, gente, que equipe. É beleza, é bonito, mas tá bom já de beleza. Tá tranquilo, vamos embora. Imagina essa revista que eu mostrei pra você se eu ficasse deixando ela mais bonita, ficasse melando e tal. Eu ia entregar muito bonita, mas o cara fala assim, cara, eu não queria isso. Por isso que a base do nosso trabalho é o briefing. Você sabe o que é o briefing, né? Sim. O briefing é o documento que vai estar listado ali todos os processos que você quer.
para quem que é essa, o que que é essa peça, para quem que vai, quais as cores. Então, todo esse documento a gente leva para a equipe de criação lê aquilo ali e fala, cara, tá faltando informação. Volta, pergunta pro pessoal do atendimento, o pessoal do atendimento fala com o cliente, cara, isso aqui não dá para fazer. Aí volta para a equipe e vai nesse ciclo. Então, é interligado. A qualidade e o valor impacta no preço. Então, assim, se você quer um produto que é mais inferior, que é o core, mais simples, ele vai entregar para você, mas com baixa, a qualidade um pouco mais inferior, não baixa total, mas um menor custo. E o Photoshop, Adobe, que é mais robusta, mas ela é mais o custo disso. Ficou claro, Tami? Ficou super claro. Então, esse momento que a gente teve foi de conceito. A gente vai olhar a ferramenta que você está trabalhando agora. Eu queria que você olhasse como que está essa dificuldade desse material. Fala para mim o que está te deixando difícil nesse material. Eu estou ficando incomodada, que eu vou dar uma estudada esse fim de semana, prometo, umas 12 horas, vou enfiar minha cara nesse computador, é na questão da fonte. Eu saber escolher a fonte, não estou conseguindo manusear bem do jeito que eu queria, saber achar a fonte certa. Sempre essas fontes que eu vejo aqui, Medium, né, que eles colocam aqui, Media Media Pro Pro. aqui. Aí não é a fonte que eu quero, não acho nenhuma que boa o suficiente que eu gosto, sim, essas fontes. Aí eu vou dar uma olhada naquele site da fonte para migrar, que nem você me ensinou. E outra coisa, e eu acertar a fonte, porque eu sinto que a minha tipografia precisa ainda de atenção. E também fazer aqui, ó. Eu comecei a fazer que eu olhei ontem, né? Você me passou, comecei a fazer aqui já. Só que eu não estou conseguindo fazer este formato. Assim, então para você fazer esse formato, cria uma página nova aí, só para a gente poder, ou aí mesmo, pode ser aí mesmo, vai. Cria Vou um por aqui, retângulo, então, com eles aqui. isso. Que nem cria o retângulo, legal. Sim. Opa, Aí. pronto. Agora você vai ali no selecionar dois. Selecionar um, selecionar dois, isso. Clique em selecionar dois. Vai na primeira hastezinha ali, ó. Vem, Aqui? isso. Clique e arrasta pro lado. Ah, tá, professor. Não, na pontinha. Dá dois cliques. Ah, tá. Agora, isso. Só que pro outro lado. Opa, volta. Pronto, caiu aí, mas estamos de volta. Pode compartilhar comigo de novo. Isso. Cadê você? Aí, apareceu. Vai lá de novo também no Illustrator. Caiu. Aí. Desculpa, professora, eu substituí aqui sem querer. Deu alguma coisa ruim aqui. Eu cliquei aqui. Não, fique em paz. Participar por aqui também. Pronto. Aí, agora foi. Agora foi. Pronto. Aí. Então, pode ir lá. Aí, só que você fez ao contrário. Comparado com o meu, a parte de cima é menor e a parte de Ah, baixo é tá. maior. Então, eu vou diminuir aqui, seria isso? Isso. Dois cliques para parte de. Opa. Dois cliques. Vai para dentro, pode ir mais. Assim, tá Não, bom? é ao contrário. Ó. Volta lá na minha peça. Ó, olha, tá vendo o mousinho? Tá vendo que em cima é menor, embaixo é maior. Você tá fazendo ao contrário. Espera um pouquinho.
Seria embaixo, então, que eu Isso, é faço. isso. Só que aí você pode deixar, como você esticou, ó, deixa mais linear aí. Estiquei. Isso. Assim, tá bom? Pode abrir mais um pouquinho. Deixa eu pôr ela pra cá, peraí. Aí, perfeito. Agora você vai no seleção um, só pra gente. Arrasta ele pra cá, pro lado direito aqui, ó, pra aparecer. Isso, pode soltar aí. Tá vendo que ele tá aí? Desce um pouquinho, vem até embaixo. Pode Deixa eu apagar tirar essa aí. esse. Isso, pode apagar. Clica nessa aí. Arrasta aqui pro lado esquerdo. Pra baixo. Mais? Pra baixo. Tá vendo? Olha lá do meu lá, ó. Então, ó. Agora que eu vi. Entendeu? Então, assim, a gente criou a máscara. E aí, só que lá, o seu tá mais. Dependendo do material que você está trabalhando aí, essa parte azul tá mais grossa, mais alta, né? Você pode reduzir o tamanho. Isso, ó, Reduzir tá vendo? aqui. Então, com a ferramenta retângulo, você fez e aí você distorceu e fez a ferramenta aí. Você poderia ter feito um losango lá, poderia ter feito a estrelinha lá e diminuir a quantidade de cantos e fazer ela. Mas o mais simples que eu vejo é isso. Aí você pode copiar esse e colar, Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. E aí você pega a parte da direita. Vem pra cá, peraí. Ah, Porque aqui para virar ao contrário, né? isso, aí você coloca esse aí em vermelho, só pra gente poder ver. Vou colocar esse daqui em vermelho. Uhum. E o outro em preto. Beleza. Aí traz pra frente do vermelho, só que o bumbumzinho, isso, de cá. Pode sobrepor sobre o vermelho ali, ó. Isso. O que que Assim, tem no seu que no meu não tem? deixa eu dar uma olhada aqui. O meu tá muito grosso, nossa. Não, a gente vai afinar. Mas tem alguma coisa que tem no meu, no seu tem que no meu não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não. Eu tenho que trocar a cor disso daqui e tenho que diminuir. Espera aí um pouquinho. Não, ainda não. Nem você pode pôr até em branco. Pode pôr. Põe um cinzinha pra você ver, pra não misturar com o do. Deixa um cinzinha. Porque como ficou branco, branco, coloque em. Um cinza claro, né? Isso. Aí. Só que você dá dois cliques nele. Na linha. Na linha. Isso. Agora. Opa. Foi? Foi. Aqui Ó. eu acho que faltou fazer o recorte desse daqui, né? Seria Não. isso? Não. O seu tá Não. igualzinho o meu. Olha lá, de novo. Presta, joguinho dos 7 erros. Olha o meu e olha o seu. Bom, tá aqui. Tá esse daqui que eu tenho que diminuir, acertar o tamanho, que tá Não, não totalmente precisa. desigual. Não é questão E não essa é questão de rodapé que eu tenho posição, não. e o rodapé que eu tenho que diminuir aqui, cortar aqui. Não, é o traçado. Ó, veja que no meu não tem contorno, ó. Ah, sim, isso, com certeza. Isso, é só isso. Aí depois você refina. Era essa a diferença, ó. Perfeito, professor. Entendeu? Mas tá igualzinho. Agora você pode. E você pode também personalizar o teu estilo, tá? Se o meu tiver um pouquinho para a esquerda, pode pôr um pouquinho para a direita, mas vamos usar esses mesmos elementos. Não existe uma regra, eu só estou trazendo as referências, mas você conseguiu aplicar a máscara, conseguiu ajustar o fazer deformar, né, o quadrado, colocou na frente, sobrepôs e tirou o contorno. A ferramenta é exatamente isso. Aí eu queria que Ah, você que aplicasse de novo, ó, esse pro cartão de visita, dá para ser para assinatura, aí você vai aplicando isso. perfeito, professor Daniel. Muito obrigada.
Que Show de aula. bola. Obrigado. E aí na terça-feira a gente continua? Sim. Sim, como eu disse, eu só vou parar de fazer o dia que você falar para mim que eu não estou rendendo, que eu não está dando Não. conta. E só não, eu não quero que assim, se tiver as suas rotinas, alguma coisa que você tenha que desenvolver, a gente pode ajustar os horários, né? Ah, Dani, eu queria na quarta, aí eu aplico os dias que podem, para você também ter um respiro de dias. Ah, eu tô na terça-feira, tal, 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 para poder fazer coisas que você precisa, porque eu não tenho, né, na instituição aqui não que tem que ser daquele horário, igreja. Eu só preciso só organizar com Mas você para a gente poder deixar flexível. Mas se você tiver um evento em família, professor, quero deslocar, quero testar um pouquinho mais cedo. É porque esse horário mais cedo aqui que a gente fez, até é legal. Mas tem vezes que eu estou envolvido em projetos, e aí para mim, para não ter interferência, meu WhatsApp me chama aqui, mas eu estou dando aula para você. Depois das 7 é mais tranquilo. imagina, para mim tá ótimo. Eu vou começar a programação agora para ajudar, para fazer também web design e para ajudar também no trabalho de design e tudo, para me empenhar mais. Uhum. Eu vou fazer o começo, que é o básico, né? O CSS, HTML, mas porém eu vou dar uma focadinha no Python com ele, Python. para sim, que eu já fazia na FM2 um pouquinho, aí eu parei, sabe? Eu vou dar uma Uhum. focadinha no Python para dar uma evoluída, quem sabe eu não evoluo. Eu vou dar uma evoluída para o nosso Sim. projeto ficar legal. Legal, mas é assim, é bem atípico a pessoa de programação com design. Existe uma relação meio que de amor e ódio com esses dois profissionais, porque o cara do designer, ele é o cara, e o cara da programação é o cara, porque sem o programador a gente não é nada. Mas é que o designer ele é mais, ele gosta mais de curva. O programador é quadrado. Cara, tá bom aqui, tá funcionando, não inventa. Aí eu falo, não, tem que ter uma sombra, cara, tem que ter. Mas é isso, que bom que você tá nesses dois mundos. Você vai ver que seu cérebro algumas vezes vai dar um bugzinho aí, tipo, Não, não. vai dar sim. Eu sei que eu vou ficar doida, mas é só para me empenhar um pouquinho mais, porque eu acho que eu tenho que render um pouquinho mais. Eu ainda tô, professor, só para finalizar, que o designer também faz móveis, né? Eu vi que ele estava uma pessoa no meu curso estava falando que ela desenha guarda-roupas, né? Que ela desenha, que ela pega projetos. Ela falou assim que ela tem que rodar o ganho dela. Aí ela falou assim, que ela precisa sobreviver disso. Então ela pega tudo, aí ela se vira. Ela estava falando lá que ela pega guarda-roupas para fazer, pega mesas para desenhar. Eu achei Isso é design de interessante. Ela estava mostrando interiores. os desenhos, eu achei interessante. Então, é o que eu te falei. Mas a minha cabeça dando interessante. Sim, Achei bem divertido. é divertido. Eu amo demais essa profissão. Não tem limites porque é possível a gente fazer. É que às vezes a nossa vontade de querer muito chegar em um determinado campo, ou Eu tenho você tá pressa. vendo muitas oportunidades para você poder também não saturar, não cansar, tá? Que é importante Não, por isso isso. que eu estou entrando com aquele curso. Não, eles dão tudo de uma vez. Eu estou gostando desse jeito, assim, tá fazendo uma coisa que eu estou aprendendo bem, estou fazendo bem feito, eu estou bem devagar. Falei com o professor também de programação, devagar. Não, beleza. E É esse devagar. material que eu tô te mandando, que é essa aula, que é esse resumo de aulas, é importante a Só gente revisar. Deixa eu até terminar antes de a gente se despedir. Você mandou o arquivo para mim e tem alguns errinhos para a gente poder corrigir daquele exercício, tá? perfeito. Eu vou abrir ele aqui para a gente responder e você entender por que que tá errado algumas questões. Deixa eu só abrir aqui Eu de fiz, novo e compartilhar. mas Aí, aí de final de semana você fica nesse material que a gente tem. Vamos seguir neles, tá? beleza. Cadê aqui? Prof. Temos exercício. Aqui, deixa eu compartilhar a tela contigo. Vamos lá, Tami. Primeira pergunta. Qual é a principal função do gradiente aplicado ao arame da agenda no Illustrator?
Você falou de deixar. A opção A, deixar o objeto mais colorido, criar sensação de profundidade, aumentar a espessura do objeto ou Eu nem percebi. facilitar o. Vamos prestar atenção. A gente fez o gradiente. Olhando para a tua agenda lá, ele deixou colorido mesmo? Não, eu coloquei errado, eu coloquei a sensação de realismo. Eu respondi correndo, deixaram a sensação de realismo. Eu que digitei ali errado, sabia, Isso. perdão. Então é a letra B, B. exatamente. Segundo, no exercício do caderno, quando o arame fica longo demais, o que deve ser ajustado? O ângulo do gradiente, a quantidade de camadas ou a proporção em relação à folha da agenda? Ou a D, alinhamento das guias. Qual dessas você colocou? Alinhamento das linhas. Eu não sei Não, aonde que eu coloquei isso. é a letra C. Por que, que é a letra A C? proporção de folhas da agenda, essa eu não sabia mesmo. Porque assim, lembra que eu falei para você, quanto mais largo o arame, se a gente pegasse um caderno, olha para minha agenda aqui, ó. Tá vendo? Minha agenda aqui tem isso aqui, ó. Quanto mais Sim, largo aqui, era a quantidade de folhas que fosse um caderno de 20 matérias. Se o caderno fosse de 20 matérias, o aro não seria para cá? sim. Se fosse um de 5 matérias, o pequenininho, seria menor a espessura. Então, quanto mais. A pergunta é: quando o arame, que é o desenho do arame, fica mais largo demais, o que deve ser ajustado? Ajustado a proporção pela quantidade de folhas da agenda. Minha agenda vai ser de quê? Aí você diminui só isso também. Não é uma questão. Não é uma questão de configuração, é uma questão só visual nessa pergunta. Tudo bem? Seguindo aqui, ó. Tudo bem, não, eu não sei isso. Isso, aqui é a 2, tá? Deixa eu. Tô mexendo aqui. Peraí. Seguindo. Qual o atalho usado do Illustrator para colar um objeto na mesma posição do original? Eu coloquei Shift Ctrl V. Ctrl Shift V. Isso, tá certinho. Então, quando você Tá aperta bem. Ctrl C e Ctrl V, ele desloca para um ladinho, não é? Uhum. Ele, que nem a gente ficou fazendo aquele tic-tac lá, aquele buraquinho da Sim, agenda. Quando a gente apertava o sim. Ctrl C e Ctrl V, ele ficava lá pro lado direito um pouquinho. Para que fique na mesma posição, Ctrl Sim, eu Shift V. testei. Depois você Isso. testa ele. Seguindo aqui, o que, o que diferencia o painel de camadas o que diferencia o painel de camadas do Illustrator? Para que ele serve? Vamos colocar. Diferencia o painel de camadas do Illustrator. O que está escrito aqui que eu não estou conseguindo ver? Sombra, cor, camadas. Aqui, foi. Ele serve para aplicar gradientes automaticamente, organizar, renomear. Eu achei isso, que foi a B. Ele permite organizar, renomear, ocultar. É isso mesmo. Então, quando você quer, lembra que eu falei, ó, eu quero achar o arquivo aqui, quero que ele, o olhinho que eu tinha lá, aquela opção. A camada cadeadinho, eu achei que foi isso. Isso, perfeito. Bloquear ele. Então, a função do painel, quando a gente for para o Photoshop, vai ser isso. No Corel também tem. Só que eu falei, o Corel não ensina. Quando você começa a mexer no Corel, você não vê as camadas, elas ficam escondidas. Já quando você entra no Illustrator e no Photoshop, as camadas ficam até visíveis. Todos os projetos que a gente foi abrindo naquela área lá de trabalho, lembra que eu mostrei para você, janela, espaço de trabalho, que mostrava lá essencial, clássico, aquelas áreas. Toda vez a camada meio que apareceu lá, né? Então Entendi. é uma outra opção. Seguindo aqui, quais são os 3 fatores que mais contribuem para o realismo em objetos? A letra A, sombra, iluminação e proporção, cor, tipografia e espaçamento, camada, alinhamento e duplicação, vetorização, esboço e gradiente. Eu achei que foi sombra, iluminação e proporção. Exatamente. É a sombra que faz essa questão de projeção de vetor.
lembrando que nós estamos trabalhando com um programa que é de 2D. Ele não é 3D. Programas de 3D é como se fosse o AutoCAD, né, o ProDCAD, o Blender. São programas que a câmera você interage, vê dentro do objeto. Como o Illustrator não tem essa função, como que a gente simula um 3D? Criando sombras, né? Criando iluminação, que é aquele processo que a gente foi do cinza para o branco, dá essas Foi o sensações. arame. Oi? Foi o arame, né, que nós fizemos Isso. no caderno. E a proporção, que nem essa faixinha preta e essa faixinha vermelha que você fez uma proporção, primeiro plano e o segundo plano. Então, se você, como você está vendo de frente, elas estão tudo numa mesma camada, mesma visual. Se nós virássemos, se fosse uma opção de 3D, o preto ia estar na frente e o vermelho ia estar atrás. Então, para gerar esse realismo, essa tridimensão, é exatamente sombra, iluminação e proporção. E é isso, Tami. Tá. Então, a gente revisou aqui então a letra A e a letra B. O exercício 1 e o exercício 2, que tem essas correções para serem feitas. Tá certo, professor Tá Daniel. bom? Então, muito obrigado. Bom final de semana. A gente se vê terça-feira às 7h30, 7 horas. 7 horas. Muito obrigada mesmo. Bom final de semana também, viu? Tchau, Valeu, tchau. bom descanso. Um abraço à família aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.